Olá, esta é mais uma aula de Física 2 e neste tópico nós vamos tratar de fluxo e a equação de Bernoulli. Fluxo e equação de Bernoulli. O conceito fundamental é que nós vamos adotar o modelo de Euler para descrever um fluido por sua densidade e velocidade. Neste caso, nós temos que conhecer as grandezas que descrevem o estado de um líquido, em cada instante e em todos os pontos do espaço, ou seja, uma grandeza intensiva, como por exemplo a pressão. Esse material foi tirado do livro do professor José Alexandre da UFS. Características definidas de escoamento são, primeiro, se as variáveis não se alteram, o escoamento estático. Se as variáveis variam seus valores ao longo do líquido, nós estamos num escoamento não estático ou turbulento. Se a densidade não varia de ponto para ponto, nós estamos com um escoamento incompressível. Se a densidade varia de ponto para ponto, nós estamos num escoamento compressível. Se coloca um nanopalito de madeira colocado no líquido, se ele não girar, nós estamos num escoamento irrotacional. Se esse nanopalito colocado no líquido girar sobre seu próprio eixo, nós estamos num escoamento rotacional. Se as superfícies internas dessas pequenas unidades de fluido não deslizarem umas sobre as outras, fazendo um movimento conjunto sem atrito, o escoamento é denominado escoamento não viscoso. Se existe atrito entre as paredes internas das pequenas unidades de fluido, o atrito com as paredes do tubo, o escoamento é considerado viscoso. Então, o que é um escoamento ideal? Um escoamento estacionário, um escoamento incompressível, um escoamento irrotacional e um escoamento não viscoso. Aqui nós temos a modelagem, e você considera o quê? Você considera um escoamento ideal, então nele nós podemos definir a vazão volumétrica, que a abreviação é dada aqui por φ ou por R. Então é a vazão de um fluido que atravessa a superfície A aqui, vocês estão vendo, em um tubo cilíndrico aqui no meu caso. Então essa é a definição, é o limite quando você faz o tempo ser reduzido ao ponto de ver quanto de fluido, quanto de volume está fluindo aqui. Quando você faz essa conta, você pode ver o quê? Que é uma taxa de variação do volume em função do tempo. Mas volume é área vezes comprimento. É esse comprimento envolvido aqui no estudo. E o comprimento nada mais é do que a velocidade vezes o tempo que gastou para percorrer esse comprimento. Então você pode colocar aqui nessa parte superior do denominador e você percebe o quê? Que o fluxo de volume ele não depende do tempo, ele nada mais é do que a velocidade vezes a área envolvida. Se você considera o escoamento ideal, você pode definir um fluxo de massa, ou vazão agora massiva, de um fluido que atravessa a superfície A de um tubo, como sendo essa definição. A vazão massiva é a taxa de variação da massa com o tempo, que seria essa taxa aqui, essa razão. Quando você olha, você tem um ponto de vista a ser considerado. A massa não desaparece, portanto a massa é conservada. Então a massa que entra nesta parte do tubo que tem um diâmetro menor, tem que sair aqui, a não ser que a massa desapareça. Mas como isso não ocorre, você tem a conservação de massa. Então você usa esse princípio e você tem aqui a massa específica do líquido vezes o volume na parte 1, que é essa parte aqui, tem que ser igual à massa específica 2 pelo volume 2, ou seja, o que entra de massa aqui tem que estar saindo aqui no mesmo tempo. Então você tem aqui, esse é o comprimento, e você pode fazer essa razão, reescrever ela, levando em consideração que o volume pode ser redefinido pela área 1, aqui no caso, vezes o dl1, que é o comprimento 1. Isso aqui daria o volume 1, que está aqui nessa expressão. E se eu troco esse comprimento que ele anda como sendo a velocidade com que se deslocou aqui vezes o tempo, eu tenho uma relação reescrita, que dá a massa específica em 1, nessa região, vezes a área em 1, vezes a velocidade do fluido em 1. Tem que ser igual ao quê? A massa específica em 2, vezes a área em 2, vezes a velocidade em 2. Quando você percebe, se você tem o mesmo fluido,
você tem a mesma densidade, você pode cortar o termo de um lado da equação com o outro e você fica com o quê? Uma relação de continuidade que diz que a área na seção 1 vezes a velocidade que o fluido trafega nessa seção é igual à área em 2 vezes a velocidade que o fluido trafega na seção 2. Isso por conta do quê? Da conservação de massa. A equação 1 é a equação da continuidade. Ela revela que numa tubulação a velocidade do fluido é maior quando a área é menor. Ou seja, tem essa igualdade. Se a área é menor, a velocidade é maior para que, conservando a massa, do outro lado, a área que aumenta tem que apresentar uma velocidade reduzida. Então é isso. Então, você vê que se a área aqui é menor que a área 2, a velocidade em 1 tem que ser maior que a velocidade em 2 para que se mantenha a massa, para que ela não desapareça. Se você, nesse caso, analisar sob o ponto de vista da pressão externa que é feita dos dois lados desse conjunto aqui de tubos, você vê que a pressão, por definição, é força por área. E você tem aqui, então, substituindo, na relação que você ainda tem da equação de continuidade de massa, aqui, A1, você substitui o A1 por pressão 1 e força 1. Pressão 2 e força 2. Quando você substitui, você pode tirar algumas conclusões. Se esse tubo está transportando fluido e a pressão 1 é igual à pressão 2, temos que a força em 2 é maior que a força em 1. Ou seja, o fluido, quando ele passa da área 1 aqui para a área 2, ele sofre o quê? Uma desaceleração, pois a força em 2 é maior que a força em 1. A força aqui, contrária, é maior do que a força que está empurrando ali, desacelerando as partículas e reduzindo a sua velocidade. Então, se a pressão em 1 do lado 1 é igual à pressão em 2, a velocidade do lado 1 ela é maior que a velocidade em 2. Então ele sofre o quê? Uma desaceleração. A equação de Bernoulli ela é construída em cima da conservação da energia. Nós temos aqui dois tubos, um tubo ligado a outro tubo e há um desnível. Você pode descrever a energia associada a esse pequeno pedaço da massa do fluido como sendo a energia em 1, aqui, estado 1, que é meio da massa vezes a velocidade em 1 ao quadrado. Energia cinética mais massa vezes gravidade vezes a altura dessa massa em relação a essa referência, mais o trabalho que a força externa causada pela pressão aqui faz no sistema, ou seja, está trabalhando no sentido de aumentar a velocidade ou deslocar esse corpo. Isso, se eu rearranjo, eu posso mudar esse trabalho por ser força vezes distância. Força aqui é pressão vezes a área 1, vezes a distância percorrida. Essa massa vai percorrer deste ponto aqui até este ponto aqui. Essa extremidade que está aqui vai chegar a esse ponto. Quando você olha essa expressão, você pode reescrevê-la mais sinteticamente aqui. E1 é igual a energia cinética, energia potencial mais o trabalho externo que foi feito naquela pequena quantidade de massa. E lembrando que a área vezes o deslocamento é o volume deslocado daquela massa. E lembrando que a densidade é massa sobre volume, você pode rearranjar a expressão de massa sobre volume colocando aqui então volume, massa e densidade. Se você restabelece a equação aqui como sendo a equação 2, substituindo tudo por massa. Quando você olha aqui, você vê que houve um deslocamento. Eu vou voltar então na transparência para você perceber. Você volta e percebe que há um deslocamento. Isso é a situação 2 está aqui. Então você percebe que há um deslocamento. Você tem a mesma energia descrita. Porém, você percebe aqui que o trabalho feito sobre
esse volume de massa é contrário, porque ele se desloca para frente e a força originada pela pressão está contra esse movimento. Então tem um trabalho externo negativo. Mas o trabalho externo negativo, ele dá conta de uma pressão vezes um deslocamento que já é negativo. Por quê? Aqui o trabalho está entrando no sistema. Aqui o trabalho está sendo extraído do sistema. Então o sinal dele é negativo porque ele sai do sistema. Mas o trabalho que é feito é força vezes deslocamento, que é negativo. Então você acaba tendo um acréscimo aqui de energia no setor 2, no segundo momento, com a mesma expressão. E você escreve ela sinteticamente aqui como equação 3. Quando você olha e compara as duas situações, a situação 1 inicial e a situação 2 final, você pode igualar as duas equações, dizendo que a energia total do sistema é conservada. Não houve dissipação. Se não houve dissipação, não perdeu energia. Nesse momento, você iguala as equações 2 e 3 e chega a essa expressão, cortando as massas, que não há necessidade, e você conclui que para que a velocidade em 1, que é diferente da velocidade em 2, a altura em 1, que é diferente da altura em 2, e que a pressão em 1 pode ser diferente da pressão em 2, para que isso sejam iguais, essas duas equações, é necessário que sejam iguais a uma constante. E essa é a equação de Bernoulli. Então a equação de Bernoulli fala que essa expressão que dá a energia do sistema, que se conservou, é uma constante. A equação de Bernoulli ela é garantida desde que o escoamento seja o quê? Rotacional. Se você considerar que as velocidades do fluido são nulas, você vai ter o que a gente chama de pressão estática. Se você considerar que os desníveis no fluido são nulos, você vai ter uma pressão dinâmica. São as duas situações. Então vejamos um exemplo. Um carro em forma de aço, tem comprimento de raiz de 3 vezes maior que o comprimento do assoalho, a parte superior dele, sendo a área superior efetiva igual à área do assoalho, que é de 6 metros quadrados. Ele trafega 72 km por hora. Considerando a densidade do ar igual a 1 kg por metro cúbico e a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, e a massa do carro de 600 kg, determine a redução do peso do carro. Essas dimensões existem. Quando você olha, você usa a equação de Bernoulli, mas o que você pode fazer aqui? Você pode calcular na situação de que a diferença de altura do fluido, que é o ar, que passa por cima. Então ele vem nessa situação e chega até aqui. Eu quero saber a pressão exatamente nesse instante. Então é muito similar ao esquema do tubo. Eu venho, aí o fluido sobe. Se eu considerar essa diferença de altura aqui irrelevante, eu posso cancelar e eu tenho que calcular a pressão dinâmica, que vai depender somente da velocidade. Quando você faz isso, você percebe que você tem a pressão superior e a pressão inferior no assoalho e no teto do carro. E o que eu posso tirar daqui? A diferença de pressão é força sobre área, como as áreas são iguais, vai ser o quê? A diferença de pressão vai ser a diferença de força, que entre a pressão superior e a pressão inferior. Então vai me dar o quê? Se a pressão superior for reduzida por conta do movimento, vai me dar uma força de sustentação. Quando eu calculo pressão superior menos inferior, eu verifico que o ar no teto do carro anda com uma velocidade muito mais rápida. Então ele tem uma diferença positiva, que é de quanto? É de 2.400 newton. Ora, sendo assim, o que eu posso fazer é levar em consideração o peso do carro, que é de 6.000 newton, e descontar essa força de sustentação por conta que a pressão inferior é maior que a pressão superior. Nesse momento, eu calculo e vejo que o carro sofre uma redução de peso, que é da ordem de 40%, quando ele está a 72 km por hora. Eu queria agradecer a todos e desejar um bom trabalho. Muito obrigado.